Num dos vídeos anteriores aí eu comentei, né, eu falei lá sobre os anos dourados da economia capitalista, mas eu comentei que o objetivo lá era dar um panorama, né, da situação da economia mundial para enfim chegar na economia brasileira, para falar como que, principalmente da crise brasileira, né, que ela estoura ali no final de 2014, início de 2015, mas que a economia brasileira até hoje não se recuperou, né? Então, a ideia é chegar aqui em vídeos para discutir essa questão, por que a economia brasileira está demorando tanto para se recuperar da última crise. Aí, para isso, eu fiz um primeiro vídeo dando um panorama geral, né, da economia mundial. E agora eu vou falar qual que era a posição da economia brasileira nesse período. Porque lá eu analisei eu falei que até a década de 70 tem um boom, né, de um incrível processo, uma fase de acumulação de capital muito rápida, e depois disso uma longa estagnação, né? Falei que a taxa de lucro atinge os menores patamares históricos, há uma variação ali, dá uma pequena recuperação na década de 80, mas o fato é que ela sempre volta para esse patamar que é o mais baixo, né, da história do capitalismo. E falei que esse período também era marcado por uma competição mundial acirradíssima, fruto da própria superacumulação de capital. Falei que os Estados Unidos se recuperou rapidamente, né? A economia norte-americana cresceu muito rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, foi acompanhada pela economia japonesa, alemã, depois vieram as tigres asiáticos, a China, enfim. Qual a posição brasileira nesse período? A economia brasileira, vamos colocar ali, a primeira metade do século XX, enquanto a economia mundial já sofria o primeiro abalo, né, de uma superacumulação de capital ali por volta de 1929, né, quando tem a crise nos Estados Unidos, mas a Alemanha já tinha tido toda aquela corrida imperialista que gerou a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. O capitalismo brasileiro era extremamente incipiente, né? Tanto que o Chazin fala, né, da entrada hiper tardia do Brasil na corrida capitalista internacional. A, Vamos falar, né, que a base do capitalismo é a produção industrial. A produção industrial no Brasil, até um pouco antes ali dos anos 50, era extrema. Vamos colocar até os anos 30. Era extremamente dependente do capital ocioso da atividade da produção cafeeira, da produção da agropecuária mesmo. Então, os caras, o capital no Brasil, ele estava ali investido nas atividades na atividade agrícola, né, principalmente da produção de café, era o carro-chefe. E o capital ali que ficava ocioso, ele é investido em pequenas fabriquetas. Então, enquanto o Marx, mais de um século antes, é, um século antes, mas ele olhava para trás já falando. Então ele era testemunho ocular da história, mas ao mesmo tempo ele tratava como um processo que já tinha um desenvolvimento, por exemplo, na Inglaterra, que é o processo de concentração e centralização de capitais. Então a formação, né, dos grandes blocos, dos grandes monopólios. Enquanto isso, o Brasil era que vivia de pequenas fabriquetas, uma produção industrial confinada a setores de baixa tecnologia, bens de consumo não duráveis, enfim. Era esse o panorama ali, mais ou menos até a primeira metade do século XX. Curiosamente, ali entre os anos 50 e os anos até o início da década de 80, a economia a produção industrial brasileira, com a participação do Estado, enfim, com um boom do investimento do Estado, a produção industrial brasileira dá uma deslanchada e, inclusive, o IED, o Instituto para Estudos de Desenvolvimento Industrial, soltou um estudo, né, em 2018 que compara sempre a produtividade do trabalho no Brasil em relação à norte-americana. E isso de longa data, esse estudo. E lá a gente dá para ver bem como a produtividade do trabalho do Brasil
cresce abruptamente em relação à produtividade do trabalho norte-americana entre os anos 60 e 80, então chega a quase metade da produtividade do trabalho norte-americano, para você ter uma ideia. Ó, o momento em que o Brasil mais se aproximou da produtividade do trabalho norte-americana não chegou nem à metade, era 0,45 da produtividade do trabalho da indústria norte-americana. Mas depois disso volta a cair abruptamente e hoje está ali na casa de 0,25. Então imagina, só para ter um panorama, né? No momento em que a competição capitalista mundial é uma grande carnificina, a produtividade do trabalho no Brasil, a produtividade do trabalho, não estou querendo dizer que a culpa é da classe trabalhadora, a produtividade do trabalho pega a questão, o quanto de mercadoria é produzida em relação à força de trabalho, mas a variável chave aí é inclusive a questão técnica, né? A questão a máquina, enfim. Mas enfim, no momento em que a competição capitalista mundial atinge esses patamares de uma grande carnificina, a indústria brasileira tem uma produtividade do trabalho de 1/4 da produtividade norte-americana, que não é, em muitos setores, a economia mais produtiva. Por exemplo, no setor de automobilístico, tem a produção, tem as indústrias japonesas, enfim. Bom, tem um lance que é muito interessante para pensar a questão, né, da tecnologia, né, do aumento da produtividade do trabalho no Brasil, que é um estudo do professor da UFMG, o Eduardo Albuquerque. Ele fala que os países subdesenvolvidos, é, eles conseguem, quando eles estão se aproximando, né, da situação tecnológica, né, das principais economias dos países desenvolvidos, esses países dão um novo salto. Isso significa, pegando lá aquela ideia das ondas longas do Kondratiev, ondas longas é por questão de tecnologia, né? Então tem determinada tecnologia, por exemplo, a indústria a vapor, ela é a primeira onda. Quando essa tecnologia ela já ela está atingindo um ponto em que tem um novo salto, e aí se inicia uma nova onda. Então, quando ela está bastante difundida, quando ela basicamente vira uma commodity, entre aspas, tem um novo salto industrial. Então, o que o Eduardo Albuquerque argumenta é que quando as economias emergentes, subdesenvolvidas, estão chegando no patamar próximo às economias desenvolvidas, tem um novo salto. Isso significa que as economias desenvolvidas estão sempre uma onda tecnológica à frente. É só pegar, por exemplo, agora a discussão em torno da indústria 4.0 para ver o quão atrasado o Brasil está em relação a isso, né? O Brasil ainda não domina, em alguns casos, tecnologias próprias, né, da indústria 3.0. Bom, isso significa que o processo, né, porque, vamos pensar, como é que se dá o processo de desenvolvimento tecnológico, né? Você precisa, começa-se com investimentos em pesquisa básica, né? Em desenvolvimento científico, então você nem sabe muito bem o que aquela pesquisa vai dar. De repente desenvolveu houve determinadas descobertas e falar, isso aqui dá para ser aproveitado em determinadas atividades econômicas. Aí você começa a fazer protótipos, enfim, tentar desenvolver a tecnologia já para aquela finalidade. Diminui um pouco o risco quando você chega nesse ponto, mas ainda assim é um processo um processo longo de tentativa e erro, enfim. Logicamente, que para isso você precisa ter acumulado muito capital, porque muito capital vai ser queimado nesse processo, vai ser desperdiçado. O Brasil, como se caracteriza por aquele capital atrófico, que não passou por um longo processo de concentração e centralização de capitais, que foi o que eu falei no início do vídeo, não tem um capital ocioso suficiente para ficar investindo, assim, acompanhar os investimentos das economias centrais em pesquisa e desenvolvimento. Então, o desenvolvimento tecnológico no Brasil, ele parte de um patamar posterior, que é o patamar da difusão de tecnologias que foram desenvolvidas nas economias centrais. Ou seja, lá se desenvolve a tecnologia lá no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, enfim. Depois que essa tecnologia está difundida, que as indústrias já estão utilizando aquilo, de alguma forma o Brasil tenta adquirir aquela tecnologia e aí difundi-la no território nacional.
Então tem uma variável-chave aí que é o acesso a essas tecnologias, porque várias delas são protegidas por patentes, enfim. Não é uma questão que elas estão ali na prateleira do supermercado e o capitalista vai lá, pega a tecnologia e aplica na indústria aqui. Então, a questão-chave é que o atraso tecnológico, essa dificuldade do Brasil em acessar as principais tecnologias, coloca a economia brasileira nessa situação de atraso, uma onda tecnológica atrás das economias centrais, e que no momento de que a competição mundial está virando uma grande carnificina, isso significa que a indústria brasileira está numa situação extremamente delicada. Bom, então agora deu um panorama da economia mundial, destaquei alguns nuances, né, algumas determinantes da economia brasileira que eu acho que são centrais, para mais tarde a gente pensar a crise, né, que se inicia ali em 2014 e 2015. Então é isso, nos vemos aí na próxima.